Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript e a partir da aula de hoje vamos falar sobre objetos, orientação a objetos, objetos de uma forma geral dentro de JavaScript, desde objetos utilizando o operador new com classes construtoras até objetos literais. Esse é o nosso objetivo dessa semana, então bora para a prática. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a falar sobre orientação a objetos aqui dentro de JavaScript. E hoje vamos começar de uma maneira bem simples, tá? Que o nosso objetivo é entender a diferença, por exemplo, de instâncias para objetos literais, qual que é a diferença de utilizar o new para utilizar um objeto literal, enfim. Essa semana a gente vai ficar craque nesse assunto e entender quando eu vou utilizar um método ou outro dentro dos nossos projetos. Então vamos começar entendendo o que é o tal do objeto. Bom, é muito simples. Basicamente, pessoal, quando a gente fala de orientação a objetos, tá? Utilizando o operador new, é o que nós vamos começar a entender na aula de hoje, é que eu crio uma classe que é a base, que é a instrução, por exemplo, que é tudo que vai contemplar naquele objeto, desde métodos e propriedades, beleza? E aí depois basta eu instanciar objetos dessa classe. Cada objeto vai seguir tudo que foi construído na classe, mas a gente precisa lembrar que cada objeto é independente do outro objeto. Se eu crio um objeto, eu posso manipular suas propriedades e métodos que não vão interferir nos outros objetos desta classe. Por quê? Porque a gente vai entender a partir de agora. Olha só, vamos à forma tradicional, por exemplo, aqui utilizando o class. Então aqui eu vou criar uma classe que eu vou chamar de pessoa, tá? Começando aqui, e vamos criar algumas propriedades. Uma propriedade importante que a gente precisa, um método importante que a gente precisa entender quando a gente trabalha com class é o método que a gente chama de construtor. O que é um método construtor? Ele é um método que ele é automaticamente chamado quando eu instancio um novo objeto dessa classe. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um método construtor. Vou chamar this nome, recebe Bruno, beleza? Quando eu vier aqui, instanciar um novo objeto da classe pessoa, por exemplo, pp1 recebe new pessoa, tá? Notem que new pessoa não tem nada dentro dos parênteses, porque, deixa eu pegar a canetinha aqui, porque esse camarada aqui, esse parênteses aqui, ele faz uma referência direta ao parênteses do construtor da classe. Então veja bem, se o nosso construtor não recebe nenhum parâmetro, ao instanciar a classe, nós também não vamos passar nenhum parâmetro, tá? Guardem isso por enquanto. Quando eu vier aqui e chamar aqui, console.log p1.nome, o que ele vai imprimir nesse momento? Ele vai imprimir Bruno. Mas por quê? De onde vem isso? Como que esse Bruno chegou até aqui? Vamos lá. No construtor, veja bem, toda vez que eu utilizo o operador new, eu estou instanciando um novo objeto dessa classe, tá? Que é essa classe aqui. Ou seja, ele vai lá na memória e cria uma caixinha, tá? Do tipo pessoa, tá? Com o nome da variável. No caso, P1. Então, ele criou uma caixinha com o nome P1 do tipo pessoa, tá?
Isso aqui só para a gente entender, beleza? Aqui dentro de P1 eu tenho tudo que está implementado aqui na classe pessoa. No construtor, eu declarei uma variável chamada nome e atribuí o valor Bruno, beleza? Com o thisNome, automaticamente ele cria a propriedade nome e atribui o valor pessoa. É o que eu chamei aqui. Quando eu fiz P1, que é o nome que eu instanciei a minha classe, que é o meu objeto, chama P1. Ponto nome, ele veio aqui na propriedade nome, tá? E pegou o seu valor. O construtor automaticamente foi chamado, foi executado quando eu acionei o new, beleza? O new instancia a nova classe e automaticamente executa o método construtor, beleza? Por isso que quando eu dei aqui, ó, p1.nome, automaticamente foi impresso Bruno. Agora veja bem, eu vou instanciar novas classes aqui, ó, novos objetos, P1, P2 e P3, todos da classe pessoa. Notem que se eu imprimir P1, P2, P3, o nome de P1, P2 e P3, tá? Vai sair Bruno em todos. Aqui, ó, atualiza Bruno, Bruno, Bruno. Por quê? Porque o construtor fez essa atribuição para mim de forma automática. Agora eu quero passar um parâmetro no construtor. Então eu posso vir aqui, ó, e falar o seguinte: eu preciso passar um valor no construtor. E eu quero que esse valor venha aqui para a minha propriedade nome. Para não confundir, eu vou falar o seguinte, ó, parâmetro nome, beleza? Vamos colocar aqui, ó, parâmetro nome. Nesse momento, quando eu instancio a classe agora, eu sou obrigado a passar um parâmetro, um valor para a propriedade. Então aqui eu vou criar, ó, Bruno, vou criar asder Varson, vou criar Brenas Clartel, os dois aqui, e o Bruno. Salvei, atualizei, olha aqui, ó, ele imprimiu exatamente os nomes que nós passamos aos construtores. Nesse caso agora, como o meu construtor pede um parâmetro, eu sou obrigado a entrar com o parâmetro aqui na instanciação da classe. E esse valor do parâmetro, tá aqui, ó, pnome, veio aqui para a variável, para a propriedade nome, beleza? Esse veio para o nome do P1, esse veio para o nome do P2 e esse veio para o nome do P3. Foi o que nós vimos aqui nesse cenário, quando eu pedi P1.nome, P2.nome, P3.nome. Beleza? Legal, né? Bacana. Mas eu posso, aqui, eu não sou obrigado a passar uma string, tá? Eu posso passar qualquer valor, que se eu passar 10, quando o P1.nome vai imprimir aqui 10. Lembrando que o JavaScript tem essa flexibilidade. Show de bola? Bacana, né? Legal. E aí eu posso, por exemplo, aqui, ó, declarar quantas propriedades eu quiser, tá? Quantas propriedades, inclusive nós podemos trabalhar com funções também. Mas, para nossa aula não ficar muito grande, nós vamos deixar esse assunto para a próxima aula. Então eu te espero aqui para a gente continuar exatamente de onde nós paramos e aprendermos e continuar o aprendizado sobre objetos em JavaScript. Eu te espero lá, hein? Um forte abraço e tchau, tchau!